estudante, que bom que você é comigo para mais uma aula. Você que está aí no terceiro ano, né, chegando pertinho aí já do Enem, tem que se preparar. E hoje, aqui com a Marizinha e com o intérprete de Libras, Gilbert. Tudo bem, Gilbert? Hoje nós vamos aprender genética, né? Experimentos de Mendel. Então venha comigo aí para essa aula, pega o caderno, lápis, borracha, para a gente fazer exercícios juntos também, tá? Uma aula bem dinâmica. Terceiro ano do ensino médio, Biologia Fácil com a Marizinha, ok? Vem comigo que a Marizinha vai ensinar. Então vamos lá. Habilidade, a gente está trabalhando com habilidades, né? Que vai se desenvolver aí ao longo do ano. Hoje, qual é ela? 9.1, entender como as leis de transmissão e a importância do ambiente são fundamentais na expressão das características herdadas, tá? Começando com a pergunta, sempre. Vamos pensar. Olha essa imagem aqui, lindo, um jardim com borboletas, cores diferentes, formas diferentes, né? Gramíneas, árvores, borboletas, insetos, né? E aí, como explicar a variabilidade genética? A gente olha na janela, como o mundo é diferente, como o mundo é diverso. O que faz aí ter essa variabilidade? Será que ela é importante? Vamos pensar. Aqui eu estou vendo aqui um patinho, né? A mamãe com os seus filhotes. E aí, como que as características passam de pais para os filhos? Como que elas passam para as outras gerações? Gente, há muito tempo atrás, um monge já pensava isso, fazia essas perguntas. Vamos lembrar? Lá do nono ano, já vi isso no nono ano, tá, gente? Vamos só aí agora aprofundar um pouquinho mais. É o Mendel, né? Gregor Mendel, nascido em 1822, era um austríaco. Ele foi um monge botânico, né? um religioso, cujos estudos incluíam uma série de experimentos com as ervilhas, né? Famosas ervilhas de Mendel, tá, gente? Ele foi a primeira pessoa a conseguir explicar essa transmissão das características, tá certo? Foi considerado muito tempo depois da sua morte, né, como pai da genética, tá certo? Então aqui, vamos ver. Mas Marizinha, por que Mendel escolheu ervilhas? Olha só, primeiro que ele cultivava lá, né, onde ele ficava lá no mosteiro, tinha um jardim, ele cultivava ervilhas. Olha as vantagens das ervilhas, tá? Vamos ver aqui, ó. Elas realizam autofecundação. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Na autofecundação, eu tenho uma flor que vai ter a parte masculina e a feminina juntas. Então, ela se autofecunda. O grão de pólen daquela flor vai polinizá-la mesmo, tá? A parte feminina. Então, olha aqui. Realiza autofecundação, isso é fácil de manipular, vou mostrar para vocês ali na bancada. Possui ciclo de vida curto. Gente, a gestação de uma criança é 9 meses, ele podia ficar esperando 9 meses para cada resultado. E ali da ervilha é bastante rápido, então ele conseguiria ver várias gerações. Cultivadas facilmente, né, são fáceis de cultivar, produz um número grande de descendentes, tem um N amostral alto, isso é importante, tem a amostra ser grande, né? Fica mais aí confiável. Possuem características simples de se observar, como cor e forma da semente, tá? Só para lembrar aí as características, vantagens da ervilha. Olha que bonito, Marizinha, olha para cá, olha que lindo. As variáveis, olha, forma da semente, pode ser lisa ou rugosa. Cor da semente, amarela ou verde. Cor da flor, púrpura e branca, forma da vagem, que é lisa ou rugosa, cor da vagem, verde e amarela, até mesmo posição da flor, axial, né, aqui na lateral, e terminal, aqui na ponta, tá vendo? Altura do pé, um pé alto e um pé baixo. Gente, dessa forma, Mendel podia repetir os experimentos utilizando cada característica e comparar para ver se tinha uma lei. Será que tinha uma lei nessa transmissão? Então, vamos ver aqui. Vamos na bancada agora ver o primeiro experimento de Mendel, tá, gente? Espere só um pouquinho que eu vou explicar o experimento aqui, ó. É
polinização artificial. Aqui está o título, o objetivo, que é demonstrar a fecundação cruzada feita por Mendel. Materiais, eu trouxe flores naturais, pincel e tesoura. E o procedimento eu vou explicar para vocês aqui na bancada. Se quiser repetir em casa, é só seguir aí o procedimento. Olha só. Olhem aqui para a bancada. Mendel queria fazer o cruzamento entre ervilhas de... Vou analisar semente, tá, gente? Semente amarela com semente verde. Eu estou usando um amendoim. O professor pode usar feijão com vocês também. E também ervilha, tá? Mas aqui é o amendoim. Beleza. O que ele fez? Olha que interessante. Aqui é uma flor. Vou tirar aqui as pétalas para vocês visualizarem bem que essa é uma planta que tem hermafrodita. Aqui, olha. Parte feminina e parte masculina. Aqui os estames contém aqui, ó. Onde tem o pólen. Tá certo? O que Mendel fez? Olha só, ele vai cortar. Vou cortar a parte masculina. Então, aqui eu fiquei com a flor somente o quê? Feminina. Ela não pode mais se autopolinizar. O que Mendel fez? Pegou, então, eu estou misturando, então, flor, que vai dar semente verde, com flor, que vai dar semente amarela. Todas ervilha. O que ele fez aqui agora? Não vai mexer nessa aqui, ele vai pegar apenas o pincel, vai passar aqui, ó, olha, pegando o pólen, tá certo? Da ervilha que produz semente verde e vai agora, então, fazer uma polinização, passando esse pólen aqui no estigma desse gineceu aqui, que é uma planta, que é a estrutura feminina da flor. Vai haver, então, uma fecundação. Então, o que Mendel fez? Ele fez uma fecundação, uma polinização cruzada, misturando ervilhas verde com amarela. Ok? Foi isso aqui que Mendel fez. Vou colocar aqui no cantinho, para não me atrapalhar. Tá? Tirar aqui os estames. Uma baguncinha, né? Tranquilo. Voltando aqui, então, para o meu quadro. Olha, conclusões de Mendel. Olha que interessante. Agora começando a ficar interessante. Olha, Mendel, ele cruzou, então, plantas de sementes amarelas. E ele cruzou com plantas de sementes verde. Fez o cruzamento, esperou nascer, brotou, colheu. O que Mendel achou? Olha o resultado de Mendel. Todas as sementes vieram amarelas. Mas como assim? Ele misturou verde com amarelo e veio amarelo? Ele ficou bem instigado com esse resultado. Para onde foi aquele fator verde? Mendel era um matemático muito inteligente e ele utilizou aqui símbolos e estatística. Olha só, ele pensou assim, olha, a planta masculina e a feminina, elas vão contribuir com fatores que ele chamou de V. Por quê? Vocês concordam que quem dominou foi o verde ou o amarelo? O amarelo foi a característica dominante, ela prevaleceu. E a verde, que ficou aí escondida, ele chama de recessiva. Então, ele usa a letra do recessivo, então eu vou usar a letra V, que vem de verde. Ele colocou que essas plantas eram puras, todas eram amarelas, ele chama de Vzão, tá certo? Porque ele tem aí, então, né, vai ter 2 cromossomos aí com os genes, né? E a outra planta, Vzinho, 2 fatores. Só que, na hora de fazer gametas, esses fatores se separam, tá? E vai encontrar, então, o gameta masculino com o feminino, cada um com um fator. Então, olha, essa planta vai separar aqui os fatores, na hora de fazer gameta, essa aqui também pode pôr uma vírgula. Essa contribuiu com um fator, que é o V maiúsculo, e essa com outro fator, que é o V minúsculo. Então, nasceram todas amarelas. Olha, preste atenção, ela é amarela, mas ela tem um fator Vzinho, de planta verde. Ah, então ela é híbrida, ela é misturada. Isso mesmo. Então, essa foi a conclusão de Mendel. E ele chama as letrinhas de genótipo. O gen,
tá? O fator, que eu não sabia ainda o que era gene, né? Ele tinha pouco conhecimento aí de gene, né? Descobriu depois, de DNA. E aí, olha só, e o que é fenótipo? Fenótipo é o que você consegue visualizar. Então, a cor amarela é o fenótipo que foi expresso por esse genótipo aqui, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzão, puro e híbrido, ok? Isso que é o fenótipo. A cor do meu cabelo é o fenótipo, você não está vendo o genótipo, que são os genes, ok? Beleza. Então vamos aqui continuar com os experimentos de Mendel. E agora, eu quero que vocês façam aqui um cruzamento genético de híbridos, que é o Vzão, Vzinho, com o Vzão, Vzinho, que é amarelo, porque o Vzão é dominante. Mas será que nós cruzar híbrido vai aparecer a cor verde na outra geração? Então vamos lá. Vocês vão agora misturar, tá? Eu trouxe potes de vidro, de plástico transparente, sem ervilhas amarelas e verdes. Eu vou aqui apenas reproduzir o que Mendel conseguiu ter de resultado, tá certo? Por causa do nosso tempo. Então olha aqui na minha bancada, por favor. Lembra que Mendel fez, então, o cruzamento de, agora, vou pegar aqui, ó, essa ervilha amarela, mas lembrando que ela é dominante, mas ela é híbrida. Você lembra que lá no DNA dela tem o fator Vzão e o Vzinho? Então, é Vzão, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho, todas amarelas, dominantes, híbridas. Olha agora o resultado da F2, da segunda geração. Marizinha apareceu verde na segunda geração. Mas como isso aconteceu? Ah, então o fator ficou escondido, mas apareceu na segunda geração. Mendel contou. Gente, ele contava, era milhares, né? Por exemplo, ele contou lá 3.500 sementes. Ele descobriu que 2.625 eram amarelas, 835 era verde. Matemática, proporção 75% amarela, 25% verde. E isso foi se repetindo sempre. Então aqui, olha, tem um potinho aqui com 100 sementes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui. Contando. Gente, imagine o trabalho de Mendel. Isso é ciência, gente. A ciência, ela se faz assim com paciência, tá? Com bastante calma, os resultados demoram. Tira o chapéu para Mendel. Gente, Mendel contou também 25 verdes, 75 amarelas. Repetiu de novo a proporção, 75 para 25. Mais que depressa. Vamos passar isso para o papel. Minha caneta aqui, olha que interessante. Vamos lembrar que nós cruzamos Vzão, Vzinho, que é híbrido, o genótipo, com Vzão, Vzinho. Lembra que foi a filiação 1, né? Lembrando que eles vão se separar na formação dos gametas. Então, eu vou ter gameta Vzão e gameta Vzinho, gameta Vzão e gameta Vzinho, tá certo? Então, como vai ser esse cruzamento? Olha, se cruzar Vzão com Vzão, vai ficar o quê? Vzão, Vzão. Mas se o gameta Vzão cruzar com o Vzinho, vai ficar o quê? Vzão, Vzinho. Porque é o acaso, né, gente? A gente não sabe qual gameta que vai fecundar ali. Ele produz 2, qual que vai é aleatório. Ah, Marizinha, mas se for Vzão com Vzinho, deu o quê de novo? Vzão, Vzinho. E se for agora Vzinho com Vzinho? Ah, apareceu o recessivo. Tem uma maneira fácil de fazer, que eu vou fazer aqui do lado para vocês, olha, para entender melhor. Pra vocês lembrarem disso aí, ó. Eu estou cruzando Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Separou nos gametas. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Pode trocar a ordem aqui. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, esse quadrinho fica mais fácil você entender do que fazer esse cruzamento aqui, tá? Podem fazer dessa maneira.
Então, Mendel, tá explicado. Aqui o verde apareceu. Ele é recessivo, ele só aparece quando surgem dois fatores juntos. Como assim, Marizinha? Olha só. Quando aparecer um V, dominante, amarelo. E aqui? Dominante, porque esse domina sobre esse, amarelo. Dominante de novo. E aqui? Apareceu dois Vzinhos. Quando eles aparecem juntos, duplos recessivos, aí a característica aparece, mas numa proporção menor. Se eu chamar isso de 100%, aqui vai ser 25 com 25 com 25, 75%. Desculpa. 75% aqui de fenótipo amarelo. E aqui, 25% ou 1/4 de verde. E Mendel percebeu que isso era lei. Ele repetiu isso com tamanho, com cor de flor, com cor de vagem. Ele ficou repetindo e fazendo muitas contas e contando muitas ervilhas. E ele então chegou que existia uma lei. Tá ok? Eu posso também chamar de 3/1, tá? Porque foram 3 ervilhas amarelas para uma verde, tá? A matemática aí que enriqueceu bastante, né? Conclusões de Mendel, anotando, lembrando, cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento da característica. Ele não sabia que fator era gene, porque nem tinha conhecimento de DNA. Olha como é que o cara foi inteligente. Ele imaginou uma coisa que tinha lá no gameta, que era o quê? Os genes, né? Cada ser parental, quer dizer, o pai e mãe, contribui com apenas um fator. Então, a menina sofre meiose, o óvulo dela vai estar com a metade do DNA. E o menino também vai ter meiose lá nos testículos, o espermatozoide vai ter metade do DNA. Quando encontrar, recupera. Quando no mesmo par há 2 fatores diferentes, pode acontecer de o indivíduo manifestar apenas um fator, que ele chamou de dominante, e o outro de recessivo. Durante a formação dos gametas, os fatores aparecem em doses simples, que é um da mãe e um do pai. Não é Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. 4, não, são 2 só, né? Só lembrando aí, isso você tem que saber, tem que decorar isso aqui. Primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem doses simples. É a meiose, que também foi explicada só mais para frente. O cara era muito inteligente, né? Ele não tinha ideia da constituição desses fatores, nem onde se localizavam, tá, gente? Mas ele deu uma contribuição fenomenal, tá certo? Lembrando que depois descobriram que os fatores aí são os genes, que eu chamo de alelos. Alelos iguais, eu chamo de homozigoto. Alelos diferentes, heterozigoto. Alelos iguais, homozigoto aqui, recessivo, tá? E para finalizar, um exercício com cobaias. Se eu fizer um cruzamento de cobaias, olha, Bzão, Bzinho, heterozigoto, lembrando que a cor preta é dominante, tá? Aqui com uma cor branca recessiva, Bzinho, Bzinho. O que vai dar, olha? Tentem fazer aí, rapidinho. Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Olha que deu 50% de branca com 50% de preto. Quer dizer, isso é o fenótipo, tá certo? E para você fazer em casa o exercício, que terminou o nosso tempo, você vai completar aqui qual que é o genótipo Bzão, Bzão e qual que é o fenótipo. Lembrando que fenótipo é a expressão do genótipo, é aquilo que você enxerga, se é preto ou se é branco. Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido, né? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Beijo!